Eu julgo ser de extrema importância e por isso eu trouxe para o nosso estudo dessa noite. O título é Uma Prova de Amor. Como podemos provar que nós amamos a Deus? A Bíblia diz que Deus ele é amor. A Bíblia não fala que Deus ama. A Bíblia fala que Deus ama, mas sobretudo ela destaca que o próprio Deus ele é o amor. E a própria Bíblia, o livro que você tem aí na mão, ela é uma mensagem de amor de Deus para toda a humanidade. Quando nós estudamos a palavra de Deus a fundo e vemos a questão relacionada ao amor de Deus, não fica dúvida de que Deus, ele nos ama. Abra sua Bíblia em 1 São João, capítulo de número 4, verso 8. Quem tem Bíblia aí, abra em São João 4:8. Primeira Epístola de São João 4:8. São João capítulo 4, no verso de número 8. Diz as seguintes palavras: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O próprio Deus é o amor. Quando estudamos o idioma grego, nós percebemos que existem 3 palavras para amor. Uma delas é a palavra eros, que significa aquele amor que um casal tem pelo outro, um amor que o esposo tem pela esposa, que é um amor mais filosófico. O segundo amor que a Bíblia fala é o amor filéu, que está relacionado entre o sentimento de pai para filho, o sentimento entre irmãos. E, por fim, a outra palavra que aparece para amor é ágape, que é um amor de sacrifício. E esta palavra, esse amor, está ligado ao amor que Deus sente por nós. O amor que Ele comprovou dando o Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. A própria Bíblia diz em São João 3,16 que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer pela humanidade. É interessante que Deus, mesmo sabendo que os seres humanos iriam cair, Deus sabendo que os seres humanos iriam pecar, Ele, mesmo assim, decide criar a humanidade. Mesmo sabendo que a humanidade iria cair. E ao criar essa humanidade que pecou, o próprio Deus se entregou para pagar o preço do pecado. Ele entregou a sua própria vida. Lá em Romanos, capítulo de número 5, verso 8, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor, morrendo por nós, ainda sendo nós pecadores. Baseado na Bíblia, não nos resta dúvidas de que Deus, ele nos ama. Mas a pergunta dessa noite é: e nós, o que sentimos por Ele? Será que nós também amamos a Deus? Quantos aqui nesta noite amam a Deus? Levanta a mão. Tem certeza que você de fato ama a Deus? Dessa forma, nessa noite, nós iremos trabalhar 3 aspectos que mostram, que evidenciam o nosso amor por Deus de acordo com a Bíblia. O primeiro aspecto está lá
em São João capítulo 21, verso 15. Evangelho de São João, capítulo de número 21, verso 15. Abra sua Bíblia, deixe marcado aí, porque daqui a pouco nós vamos retornar para esse mesmo livro, que é a primeira carta de São João. Mas agora a gente vai lá para o Evangelho de São João, que fica antes do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. 3 aspectos iremos tratar de que mostra que de fato nós amamos ou não a Deus. Evangelho de São João, capítulo de número 21. Nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 15. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida. Jesus Cristo aparece novamente para os discípulos e ele começa agora a ter um diálogo com Pedro. Pedro o havia traído, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus aparece para Pedro para dar um restart, para reiniciar o ministério de Pedro. E ele faz algumas perguntas para Pedro. E no verso de número 15 está a primeira pergunta, que diz assim, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se ele o amava. E ele respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amados, quando Jesus pergunta para João, aliás, para Pedro, se ele o ama, e Pedro responde de maneira positiva: Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo. E Jesus olha para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Um dos primeiros aspectos que mostra o nosso amor por Deus é a minha dedicação em pastorear o rebanho de Deus. E quando a Bíblia fala para pastorear o rebanho de Deus, não é no aspecto literal, mas é para que nós podemos pastorear uns aos outros, para que nós possamos cuidar dos nossos semelhantes, para cuidar daqueles que pertencem a Deus. É bem verdade que nós temos o hábito de dizer, muitas das vezes, da boca para fora, que nós amamos A ou B. Mas a Bíblia, ela não trabalha necessariamente com palavras, mas a Bíblia trabalha com ações. Deus, ele de fato quer mostrar que eu o amo. E ele diz para Pedro, e nós podemos extrair um princípio que se estende até os nossos dias: filho, você me ama? Então cuide do meu rebanho, cuide das pessoas. Nós não podemos dizer que amamos a Deus da boca para fora, mas precisamos mostrar que nós amamos a Deus através dos nossos
dos nossos atos. Volte para 1 São João, no capítulo 4, agora no verso de número 20. Pedi para você deixar marcado aí. 1 São João, capítulo 4, verso de número 20. Quem achou diz amém. Diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? A Bíblia é bem clara. Eu preciso amar o meu irmão. Eu não tenho condições de dizer que amo a Deus e vivo intrigado das pessoas, e vivo com desavença com os meus semelhantes, mas eu mostro que amo a Deus amando o meu próximo e cuidando do seu rebanho. O próprio Jesus, lá em Mateus 25, quando ele chega para os discípulos, ele diz assim: vocês me vestiram quando eu estava nu, vocês me visitaram quando eu estive preso. E os discípulos perguntam: Senhor, quando foi que nós fizemos estas coisas? Ele diz: quando vocês fazem para algum dos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Amados, o amor de Deus, o amor que eu sinto por Deus, ele é demonstrado na minha relação com o meu próximo, no meu cuidado, no meu pastoreio com o rebanho de Deus. Primeira característica que mostra se eu amo ou não amo a Deus é a minha dedicação em amar e cuidar do meu semelhante, pastorear o rebanho de Deus. Segundo aspecto está em 1 São João, capítulo 2, verso 15. Abra lá, agora volta aí uma página. O primeiro aspecto é cuidar do rebanho de Deus. E o segundo aspecto é não amar as coisas deste mundo. Isso está em 1 São João, capítulo 2, verso de número 15. O capítulo 2, verso de número 15, apresenta as seguintes palavras: não ameis o mundo, nem o que existe no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não se encontra nele. Amados, eu mostro que amo a Deus quando eu rejeito amar as coisas deste mundo, quando eu me desapego, quando eu rejeito totalmente amar as coisas do mundo. Aquele que ama as coisas deste mundo, o amor de Deus não se encontra na vida dele. Eu preciso entender que Deus me chamou para eu ser diferente do mundo. Muito embora eu esteja no mundo, mas eu preciso ser a luz do mundo. Eu preciso ser o sal do mundo. E eu não sou luz e sal vivendo da mesma forma que as pessoas deste mundo estão vivendo, bebendo, se prostituindo, mentindo. Eu preciso ser diferente. Não faz muito tempo que eu gravei uma mensagem falando sobre esse texto com relação ao carnaval. Agora, irmã Jerusa, existem artistas, cantores que vão para o carnaval, se dizem cristãos, Juninho, mas estão naquele ambiente. E existem pais
que manda os filhos para participar de brincadeiras relacionadas a essa festa na escola. E depois esses pais estarão chorando porque os filhos vão entrar para a estatística daqueles que sofrem algum tipo de violência ou praticam algum tipo de violência, ou estão bebendo, se drogando. Desde ontem, aliás, desde o início da semana passada, as cenas que nós vemos desta festa são as mais tristes possíveis. Violência, homossexualidade, homoafetividade. E tem pessoas que estão dizendo que são seguidoras de Jesus Cristo e estão participando dessas coisas. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não se encontra nele. Não há a possibilidade de eu amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Ou eu pertenço a Deus, ou eu pertenço ao mundo. Deus nos chamou para sermos diferentes. E eu mostro o meu amor por Deus quando eu me recuso a participar dessas coisas que há no mundo que desagradam a Deus. Uma outra característica do amor de Deus está no Evangelho de São João. Abra lá no Evangelho de São João e deixe marcado a primeira epístola de João. Primeira característica: o cuidado do rebanho de Deus. Segunda característica: não amar as coisas deste mundo. E a terceira característica, que mostra se eu amo ou não a Deus, está em São João, capítulo de número 14, verso de número 21. São João, capítulo 14, verso de número 21. São João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amados, a Bíblia diz assim: aquele que me ama e guarda os meus, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu não digo que amo a Deus da boca para fora. Eu preciso mostrar. Porque Deus, Ele não diz com palavra que Ele nos ama. Ele nos mostra diariamente que Ele nos ama. Desde o dia que Ele entrou em aliança com a Trindade para salvar a humanidade e deu a sua vida por nós, Deus ali mostrou o seu amor. Mas agora eu também preciso mostrar que eu amo ou não a Deus. E tem muita gente por aí dizendo que ama a Deus só com palavras, mas as ações mostram outra coisa. De vez em quando eu recebo algumas pessoas lá no meu escritório, na minha casa. E um dia desse eu recebi uma família, já faz alguns dias. Conversei com a esposa, ela havia se divorciado do esposo, e depois ele foi na minha casa. E quando eu estava conversando com ele, a primeira coisa que eu disse para ele foi o que a esposa dele me disse. Eu disse: fulano, tua esposa falou que não aguenta mais essa historinha de você dizer que a ama e continuar traindo ela e maltratando. Quem já viu um amor desse tipo? Ele: não, pastor, mas eu amo minha esposa. Ama a esposa e em cada esquina
está traindo ela com outras mulheres, maltratando. Eu disse, amigo, isso não é amor. Pelo menos que eu saiba, isso não é amor. Sua esposa falou que vai aceitar você voltar para casa. Mas você tem que parar dessa historinha de dizer que ama apenas com palavras e demonstrar com ações que de fato você ama a sua esposa. Amados, Deus espera de nós que nós o amemos, mas através das nossas ações. O ato, o exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. Não adianta eu estar dizendo algo e estar praticando uma outra coisa. Isso é totalmente incoerente. As minhas palavras devem estar alinhadas com as minhas ações, com a minha atitude. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Não existe a possibilidade de eu amar a Deus baseado na Bíblia e não guardar os seus mandamentos. Se me ama, guardarás os meus mandamentos. Amados, nós precisamos parar de falar muito e começar a praticar demais. Abra sua Bíblia no último verso dessa noite. Está lá em 1 São João, capítulo de número 3. 1 São João, capítulo 3. 1 São João, capítulo de número 3. A partir do verso 17 diz assim: quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A palavra de Deus diz que o nosso amor deve ser demonstrado através das nossas obras e não através das nossas palavras. Amados, se eu amo a Deus de verdade, se o amor que eu sinto por Deus é verdadeiro, Ele diz: se me ama, apacenta o meu rebanho, cuida do meu povo. Se você me ama, você não pode amar as coisas do mundo. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Essas 3 características evidenciam se eu amo ou não a Deus. Porque, irmão Jesus, eu posso chegar aqui, eu posso ir lá na esquina, eu posso ir em qualquer lugar e dizer eu amo a Deus. Eu posso chegar em um bar e perguntar para aqueles homens que estão se embriagando se eles amam a Deus, e todos eles vão dizer eu amo a Deus. O que de fato vai diferenciar eles e demonstrar se amam ou não a Deus é as atitudes, são as ações. Amados, não amemos apenas por palavra. Na Bíblia não resta dúvidas de que Deus, Ele nos ama. Apesar que é bem verdade, quando nós estamos passando por um momento difícil na vida,
quase sempre nós duvidamos do amor de Deus. É quando enfrentamos uma dificuldade no casamento, é quando estamos com o diagnóstico de uma doença grave, é quando estamos em um desemprego, é quando estamos passando por qualquer prova. É algo natural, já é uma tendência do ser humano questionar e duvidar do amor de Deus. Mas Deus, Ele nos ama e não resta dúvidas. Jesus lá em Apocalipse capítulo 1, Ele diz: eu sou o que vos ama. Eu sou aquele que vos amou. Jesus estava falando para pessoas que estavam sofrendo, para cristãos que estavam sendo perseguidos, para pessoas que estavam morrendo porque acreditavam nele. E muitos perguntavam: onde está o Deus em que vocês acreditam? E vocês estão passando por isso tudo por causa dele. Ele diz que ama vocês. E vocês se encontram nessa situação. É natural duvidarmos e questionarmos do amor de Deus quando estamos sofrendo. Mas é claro, é certo na Bíblia. Deus nos ama. E Ele provou isso. E Ele prova isso todos os dias. Mas e nós? O que sentimos por Ele? Deus faz a parte dele. Ele mostra que nos ama. Mas será que nós estamos mostrando ao mundo que nós amamos a Deus? Que Deus nos abençoe e que nós sejamos pessoas que amam a Deus verdadeiramente, não apenas por palavras, mas por atitudes, fazendo a vontade de Deus sobretudo. Que Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque não há dúvidas em nós de que somos amados pelo Senhor. A Bíblia é clara em nos mostrar o amor do Senhor por cada um de nós. O Senhor nos amou de tal forma que deu o Teu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E lá em Romanos vai dizer que isto ocorreu sendo nós ainda pecadores. Ó Pai, nós Te agradecemos por este amor inefável. E ao mesmo tempo, Pai, nós suplicamos que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos ajudar a Te amar diariamente. Não apenas com as nossas palavras, mas através de nossas ações. Não amando as coisas deste mundo, amando o nosso próximo, cuidando do rebanho do Senhor e guardando os Teus mandamentos. Nos ajuda, Pai, sermos reconhecidos pelo povo, o povo que Te ama. É isso que pedimos. Desde já colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e nos leve em segurança para os nossos lares. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Deus abençoe a todos.